Olá, seja bem-vindo. 31 de janeiro, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h03 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. As altas temperaturas do verão são um sinal de alerta para cuidar da saúde e proteger a pele no calor excessivo. Nós vamos conversar sobre o assunto com a médica dermatologista doutora Analice Souza. E você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Bom dia, Maria Eduarda. Tudo bom? Bom dia a todos que estão assistindo, né? E para começar nosso bate-papo, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente qual que é a melhor forma da gente manter a nossa pele saudável, principalmente agora no verão. Então, em qualquer época, na verdade, mas o verão, principalmente, a proteção solar, a fotoproteção é a coisa mais importante para a pele saudável. A gente sabe que o protetor solar previne câncer de pele, trata do envelhecimento, trata de mancha, então ele é o ideal. Então, você caprichar na fotoproteção, tanto o protetor solar, quanto usar chapéu, boné, óculos de sol, roupas hoje em dia, que é uma grande coisa que a gente tem, né? A gente tem roupas com proteção UV, para quem vai se expor muito, crianças principalmente, idosos, que têm a pele mais sensível. Isso é fundamental. E o protetor solar, a gente não pode esquecer que tem que usar todos os dias, não é apenas quando a gente vai para a piscina, quando vai à praia. Exatamente, eu falo com meus pacientes uma coisa, que eles morrem de rir, que é verdade. Ninguém é morcego, a gente não vive à noite. Então, o protetor solar não é só para o sol, é para a luz. Então, dias muito claros, qualquer dia, a gente está em casa, a gente tem várias luzes que a gente está exposto, a gente abre a janela, a gente tem claridade. Então, mesmo dentro de casa, tem que usar o filtro solar algumas vezes no dia. E sempre que for sair, reaplicar esse filtro. Todo mundo fica nessa dúvida, né? O tempo tá nublado, igual nessa semana. A gente tá tendo muito calor, mas tá chovendo, a gente deve ainda usar o protetor solar. Sim, você vê que são dias que estão nublados, mas é claro, você sai de manhã, o índice de ultravioleta, você pode ver que deve estar alto. Não é só o sol, o calor, a luz do sol, são vários índices de ultravioleta. Fora que tem mancha também, tem envelhecimento da pele, que as luzes infravermelho, luz azul, que são outras fontes de luz também fazem mal para a nossa pele. E quais são os principais riscos para a pele nesse verão? Como você falou, algumas manchas, melasma? Câncer de pele, né? Manchar a pele. Todo verão, depois de janeiro, fevereiro, começa a voltar os pacientes do consultório. Ah, doutora, eu fui para a praia, minha pele manchou. Porque melasma é uma doença crônica. Então, melasma é aquela mancha do sol que acontece principalmente pós-gravidez, né? E muitas mulheres, nem pelo uso de pílula, pela vida mesmo, ela piora. Às vezes nem foi para a praia, mas essa luminosidade maior do verão faz piorar. Então, a gente orienta sempre uns cuidados alguns antioxidantes orais, usar o filtro solar, fazer um tratamento prévio com tecnologias também a gente faz hoje para tentar evitar esse rebote tão grande no verão, isso é importante. Mas então é câncer de pele, manchas, rugas, envelhecimento, isso tudo o filtro solar vai prevenir e o cuidado com a pele vai ajudar. E tem pessoas que também têm a pele mais sensível, né? Como pessoas que têm rosácea. Quais cuidados que ela deve ter? Essas pessoas têm que ter mais cuidado no que usar na pele, na verdade. Ela deve usar o filtro solar também, mas de preferência filtros solares físicos. São filtros solares que são minerais, eles não têm tanta coisa que interage com a pele, entendeu? Tem filtros hoje em dia muito importantes e específicos para a pele sensível. Eu falo com meus pacientes que às vezes ele fala, doutora, mas eu não me adapto com nenhum filtro. Eu falo, hoje em dia, quem fala isso não está testando, porque tem que testar filtro solar. Que às vezes você vai gostar mais de um, eu vou gostar mais de outro, às vezes é um toque, às vezes é um cheiro que eu não suporto, às vezes da minha pele um vai esfarelar. Então a gente tem que testar e com certeza existe algum perfeito para você. E na questão do FPS, a gente ficamos meio na dúvida quando vamos comprar o protetor solar. Compro 30 ou 90, a gente não sabe qual comprar. Existe um protetor solar indicado para cada pele? Como que funciona? Então, na verdade, para todo mundo, né? Hoje em dia a gente sabe que a normativa da Sociedade de Dermatologia é igual ou maior a 50. O 50 está ótimo, porque a gente sabe que os números 90, 80 não tem tanta diferença dos 50, porque, na verdade, é o fator UVA e UVB que eles estão medindo nesse FPS. Mas, assim, o que tem que ter? Proteção acima de 50, proteção de luz azul, que é o UVB também, né?
Então tem que ter proteção UVA, UVB e alguns hoje em dia, para quem tem mancha, essa proteção de luz azul que alguns já têm, infravermelho. Então você vai ver no rótulo, tem várias especificações, isso é importante. Mas sendo acima de 50 e reaplicando várias vezes, que é o mais importante. Porque às vezes a pessoa fala, vou comprar um filtro solar 90, passei uma vez, estou tranquilo. Não, não está tranquilo. Tem que reaplicar como o 50, entendeu? Várias vezes por dia. Principalmente aí nessas férias na piscina, na praia, a pessoa acha que vai pra praia, passa o protetor solar, já está protegido. Não, você tem que ficar reaplicando. Porque você entra na água também, né? Não, e tem muitos que são à prova d'água. Mas mesmo os à prova d'água, quando você entra na água, ele perde. Então, o ideal, principalmente as mamães e papais, quando as crianças entrarem na água, saiu, secar e reaplicar. Porque vai... Ele fala 8 horas mesmo na água, mas não dura, entendeu? A criança vai, abraça a outra, brinca e põe boia. Então, aquilo vai tirando o protetor solar. Então, tem que reaplicar. Enquanto esse envelhecimento da nossa pele no verão também, quais os outros cuidados? Apenas o protetor solar ou quais outros cuidados que a gente deve tomar? Não, no geral, assim, protetor solar, como eu falei, chapéu, boné, né? Hoje em dia você tem umas linhas com proteção UV, tanto de chapéu quanto de roupa, que ajuda bastante para quem vai se expor ao sol, né? No dia a dia, em casa, é reaplicar o filtro solar, é fazer o tratamento de cuidados com a pele, né? Que o seu dermatologista passou, às vezes antioxidante tópico, uma vitamina C, uma niacinamida, ou alguma coisa que para melhorar, para tentar diminuir a absorção, o efeito do sol na pele, entendeu? Então isso é legal. As mulheres gostam muito, os homens também hoje em dia estão curtindo bastante se cuidar, então tem que se cuidar de qualquer forma. E para hidratação também, lembrar sempre de tomar água, né? Porque não adianta você estar com filtro solar e não tomar água, vai piorar, vai queimar e vai passar mal no sol também. Já voltamos a conversar sobre essa parte da hidratação, da nossa alimentação. Peço licença a você. E mudando de assunto, a Prefeitura de Jacareí divulgou um levantamento que aponta um aumento do número de multas de trânsito aplicadas na cidade, entre os meses de janeiro e outubro de 2024. Confira os detalhes na reportagem. Entre janeiro e outubro de 2024, Jacareí registrou um aumento nas autuações de trânsito. O número de multas aplicadas cresceu quase 9% em comparação com o mesmo período de 2023, totalizando cerca de 100 mil infrações nesses 10 meses. Um dos fatores que explicam o aumento de multas aplicadas em Jacareí é a Lei Federal 14.599, sancionada em junho de 2023. A lei ampliou a atuação dos agentes municipais de trânsito, permitindo a fiscalização de veículos e condutores. Natália Garcia, supervisora de controle de infrações de trânsito, comenta quais foram as principais infrações registradas na cidade nesse período. Tivemos uma redução nas infrações fiscalizadas pelos radares. O restante das infrações todas tiveram um aumento. Polícia Militar, GCM, os agentes, estacionamento rotativo e o mais expressivo, as multas NIC, que são as multas por não identificação do condutor, que são aquelas infrações dos veículos de pessoa jurídica, que a pessoa jurídica ela é obrigada a indicar o condutor. Não indicando o condutor, gera uma nova multa, que é a multa por não identificação do condutor. O aumento no número de multas resultou na arrecadação de cerca de 17 milhões de reais em 2024. Natália explica que esse crescimento está diretamente ligado ao aumento da frota de veículos e do número de condutores em Jacareí. Todo ano nós temos o aumento da frota, né, de veículos no município. Também o número de aumento de CNHs. Então, esse é um dos motivos, né? Um dos fatores em que teve esse aumento das infrações. Esses valores, né, que são recolhidos pelos infratores, tem uma previsão no próprio CTB que esse valor só pode ser utilizado com fiscalização, educação para o trânsito, engenharia de tráfego, sinalização. Então, aqui no município, são a questão das faixas de pedestre, a pintura, né, da sinalização, as placas, lombadas, semáforos. Com o aumento nas autuações e na arrecadação, a expectativa é que os recursos sejam revertidos em melhorias para o trânsito da cidade, promovendo mais segurança e fluidez para condutores e pedestres. Voltamos a conversar com a doutora Analice Souza Teixeira, que é dermatologista. Doutora, falamos um pouquinho sobre a hidratação e alimentação. Nesse calor excessivo, tem tipos de alimentos que a gente deve consumir mais? Sempre a gente fala, né, que nessa época de calor, de verão, alimentos leves, né? Evitar coisa muito pesada, muito gordurosa, porque você comeu muito e para o sol
a chance de você passar mal, ter um mal-estar é muito maior. Então, frutas, verduras, legumes, isso sempre, qualquer alimentação é maravilhoso, né? Se você conseguir isso. E hidratação, né? Tem gente que não gosta muito de tomar água, mas faz um chazinho, vai tomando coisa diferente, né? Hoje em dia tem tanta opção de líquidos diferentes e chás gostosos, mas tem que hidratar, tem que tomar água, tem que hidratar demais, é o mais importante. Tem alguma dica para quem não tem esse hábito de tomar água sempre? Então, eu falo desses chazinhos, né? Quanto mais natural, melhor. Se tiver um mortinho em casa, fazer um chazinho e colocar naquela garrafona, fica mais gostoso você tomar durante o dia, né? E tem alguns também que tem até uns efeitos diuréticos, antioxidantes, a mulherada gosta, todo mundo gosta. Então, se você arrumar um chazinho, eu acho mais interessante. Mas a água é o melhor alimento, né? É a coisa que você pode fazer para o seu corpo, e tem que tomar muita água durante o dia. São muitos litros de água que todo mundo deve ingerir. Então, ajuda, se der um truquinho desse. Doutora, e nos bastidores aqui a gente comentou um pouquinho sobre os tipos de protetor solar. Queria que você comentasse um pouquinho. Muita gente usa o aerosol, tem gente que usa no rosto o protetor solar já com a base. Então, estava conversando com vocês aqui exatamente isso. Hoje, como tem muita opção, a gente vai achar algum. Em relação aos cremes e aerosóis para o corpo, o aerosol tem que tomar um cuidado. Na hora que você aplica ele faz alguns são em bruma, eles abrem, mas a maioria faz um jato reto. E aí você tem que repassar a sua mão em cima e espalhar ele como creme, porque senão vão ficar áreas sem estar protegida. E aí você vai queimar nessas áreas. Acontece muito de vir no consultório dias pós-praia, as pessoas com umas linhas e tal. Doutora, mas eu passei o filtro, mas passou de forma inadequada, entendeu? Então, sempre bom aplicar em bastante quantidade, que é uma outra coisa, a gente acha que um pouquinho resolve, não. A quantidade é generosa de filtro solar e em toda a extensão direitinho. Sobre filtro solar com couro, eu estava falando, é importante principalmente para quem tem mancha, melasma, melanoses, a pessoa que está preocupada com o envelhecimento. E hoje em dia, tanto homens quanto mulheres usam filtros solares com cor, porque ele tem muito mais proteção, ele reflete mais a luz, principalmente as luzes artificiais. Então, ele é maravilhoso. E você pode usar seu filtro solar com cor na praia, porque hoje em dia eles não derretem mais tanto. São filtros solares muito moderna a tecnologia. Então, pode usar o mesmo filtro solar, inclusive na praia. Tem diversos tipos de protetor solar que a gente pode estar usando. A gente tem que testar para ver qual se adapta mais a gente. Isso é essencial, essencial. Eu falo com os pacientes que tem que testar. Testar o filtro solar é essencial. Quando eu tenho amostra, eu ofereço no consultório, eu acho muito legal. E se não tiver, eu falo, você compra um, você testa, ou você pega de alguém, prova. Porque você testar, você vai achar o melhor para você. Porque tem toque seco, claro, de acordo com a sua pele também. Então, se puder conversar com o seu dermatologista, ele vai te falar, olha, procura escrito anti-oleosidade, procura escrito toque seco. Para você tem que ser hidratante, ou anti-envelhecimento, ou com alguma coisinha a mais, entendeu? E tem hoje em dia, inclusive, filtros múltiplos. Para quem, doutora, eu não consigo passar um creme de manhã, tem filtro anti-envelhecimento já com um pouquinho de vitamina C. Quero só um produto. Tem isso também. Então, é muito fácil, mas tem que testar. Isso. E uma dúvida minha aqui agora, contra o couro cabeludo. O que a gente deve fazer? Porque tem amigas minhas que vão pra praia, o couro cabeludo fica vermelho, ardendo, dias e dias. Tem alguns produtos de proteção capilar, mas tem que prestar atenção que é a proteção do fio, não é do couro cabeludo. Quem tem cabelo muito ralinho, homem que já é careca, tem uma calvície, né? Esse tem que usar filtro solar em spray. Esses sprays mais sequinhos, transparentes, são os melhores para essa região. E boné, né? É essencial. Boné, chapéu, as viseiras nem tanto, porque não protege aqui. Então, as pessoas dizem, mas eu usei boné, mas eu usei uma viseira. Aqui ficou liberado, entendeu? Então, tem que usar boné inteiro, chapéu inteiro para proteger o couro cabeludo, porque não aguenta. A radiação é direta, né? Quando você está exposto a muito sol. Já voltamos a conversar, então, sobre as roupas e esses acessórios que podem nos ajudar também. Peço licença a você novamente. A gente já começa a entrar em clima de carnaval. Aqui em Jacareí realiza nesse sábado o concurso da Corte 2025. O evento tem a participação da bateria das 5 escolas de samba de Jacareí. O título de Rainha do Carnaval será disputado por 20 candidatas. A corte é uma tradição do carnaval e é feita a entrega simbólica das chaves da cidade ao rei Momo, que, acompanhado da rainha e princesas, tem a missão de comandar os dias de folia com muito gingado e simpatia. Em Jacareí, o desfile das escolas de samba está previsto para o dia 2 de março. O concurso da corte acontece na Associação Desportiva Nipo Brasileira, lá no Bunquiô, às 16 horas.
E mudando de assunto, a Lei de Incentivo à Cultura está com o edital aberto em Jacareí, oferecendo a oportunidade para artistas e produtores realizarem projetos culturais na cidade. Confira as novidades do edital e fique de olho nas inscrições. Jacareí oferece uma grande oportunidade para artistas e produtores culturais. A LIC, Lei de Incentivo à Cultura, em vigor desde 1995, está com as inscrições abertas para projetos que promovam arte e cultura na cidade. A gente trabalha também a inclusão social e a oportunidade da economia criativa, pleiteando aí projetos belíssimos que nós temos, né, dos nossos talentos da cidade. E isso é benéfico tanto para a empresa quanto para a nossa cidade. Então, a empresa já tem o seu próprio imposto que ela tem que declarar, então 50% dele através de IPTU e ISSQN pode ser destinado para os projetos culturais. As empresas podem financiar iniciativas culturais em diferentes áreas, transformando ideias em realidade. O músico Danilo é um exemplo de quem já aproveitou as oportunidades da LIC. O que a gente chama de a cadeia da economia criativa, né? Que envolve os produtores, os artistas, né, o público da cidade de Jacareí. Isso eu falo em todas as áreas, não só na minha especificamente, né, que é a música, mas na literatura, cinema, teatro, enfim. Então, movimenta o comércio local também, os eventos também são importantes para a cidade, para até movimentar o turismo, uma forma de atrair turistas para Jacareí. Novas oportunidades surgem com o edital de 2024/2025, que estará aberto até o dia 2 de fevereiro. Os segmentos contemplados incluem artes cênicas, audiovisual, artes visuais, artes literárias, artes musicais, artesanato e arte aplicada, educação e cultura, patrimônio material, gestão e produção cultural, artes integradas, interações estéticas e cultura transversal. O teto é R$100 mil, mas se o projeto for de menor porte, ele também é contemplado de alguma forma. Isso passa por todo um processo de avaliação, desde a documentação até mesmo o porte do próprio projeto e qual a entrega dele, né, para a cidade. Mas é possível sim, desde um pequeno até um grande porte, atingindo o teto aí de R$100 mil. Além de beneficiar os artistas, a LIC aproxima o setor empresarial da cultura. O Cartório, por exemplo, é uma empresa que todo ano incentiva projetos em Jacareí. Eu acho fundamental esse apoio, porque vocês, na verdade, não teriam recursos para isso. Então, esse programa que a legislação permite que uma parte do que você vai recolher à prefeitura, ao município, né, vamos assim dizer, ao município, uma parte do valor recolhido ao município é destinada a esse programa de vocês, a esse projeto de vocês. E eu acho isso uma iniciativa muito boa e, na verdade, não custa nada para ninguém que está colaborando. A lei também incentiva o acesso e a troca de atividades artísticas produzidas pela própria comunidade, abrindo espaço para que mais pessoas se envolvam e compartilhem arte e cultura. E para quem deseja participar, o processo é bem simples. O chamamento público está disponível, né, no nosso site, tem também o link nas nossas redes sociais. Então, quem quiser fazer a inscrição, participar, né, desse edital, pode acessar o fundaçãocultural.com.br e, através desse chamamento, fazer parte desse novo processo de LIC 2025. Então, até o dia 2 de fevereiro você ainda pode estar participando. Voltamos a conversar com a doutora Analice Souza Teixeira, que é dermatologista. Doutora, a gente comentou um pouquinho sobre o melasma. Eu queria que você comentasse o que é o melasma e quem tem melasma, como que pode se proteger? Bom, primeira coisa é entender que o melasma é uma doença crônica da pele. Então, quem tem melasma tem uma doença crônica, vai ter sempre. Não tem como falar assim, eu curei do meu melasma. Só se você, antigamente, mulher na menopausa, às vezes diminui bastante a mancha, isso pode acontecer. Mas não tem como você, um médico para você que vai sumir. Então, tem que proteger para sempre. Se é uma doença crônica, tem que ter proteção sempre. E o principal tratamento do melasma é o filtro solar. De preferência, filtro solar acima de 50 e com cor para essas mulheres e homens também que têm melasma. Uma coisa muito importante em relação a essa época de sol, de praia, a gente estava conversando até que eu falei, que é que tem que proteger o corpo também para prevenir o melasma.
Porque o melasma, como ele é uma doença crônica, uma doença sistêmica, a gente sabe que não é só mancha, tem aumento de vasos, tem hipocromia junto, tem outras coisas acontecendo, você tem que evitar a ação hormonal que acontece quando você toma sol. Você libera um hormônio, que é o hormônio melanogênico. Então, o sol no corpo também libera esse hormônio que vai manchar seu rosto. Então, você tem que proteger tanto o rosto quanto o corpo quando for se expor ao sol. Isso é muito importante. Não adianta só proteger o rosto, usar o óculos, o chapéuzinho. A gente vê muito isso, as pessoas na praia, né, de rosto todo com filtro solar, óculos de sol, boné, e aí põe a cabeça para dentro da sombra e fica com o corpo no sol. Tá melhorando o rosto, não vai queimar o rosto, mas obviamente o melasma dela vai aparecer. Quando ela voltar da praia, vai estar ali 2 dias e vai estar voltando a mancha no rosto. E você comentou sobre a questão na praia. Quando vamos à praia, muitas pessoas que não usam protetor solar acabam pegando a insolação. O que fazer para evitar essa insolação? A insolação não é só o sol. Você pode pegar uma insolação até num dia nublado, que a gente falou aquele de índice de UV. O dia está muito quente, está nublado, você pode queimar mesmo no dia nublado. Então, ela é uma desidratação intensa, né? Então, você queima a pele, você tem a queimadura, mas geralmente não é uma queimadura tão grande. Você tem um mal-estar muito grande, que você desidrata demais, né? Você perde líquido para o ambiente. Então, hidratação, tomar água, que a gente está falando, na praia é essencial. E quem desidrata mais? Criança e idoso. Criança porque fica mais brincando, a área corpórea é um pouco menor. E o idoso porque tem mais dificuldade de hidratar, a pele já é mais ressecada, então queima mais e desidrata mais. Isso pode ter mais insolação. Então, essas populações têm que ter mais cuidado ainda de ficar na sombra, de não ficar andando pelo sol. Principalmente naqueles horários que a gente sabe que o sol tem muito mais radiação, que é de 10 às 3 da tarde. Então, isso tem que tomar um cuidado muito grande. É importante a gente evitar esses horários também, né? Não tomar sol, o sol do meio-dia. Na verdade, hoje em dia a gente sabe que não é nem meio-dia, né? É de 10 às 3, já tem esse índice bem alto e a queimadura solar é muito maior nesse período. E quais são os sinais de insolação que as pessoas devem ficar atentas? Existem alguns sinais? A insolação, para a insolação em si, não é só estar vermelho, é o mal-estar, né? A pessoa vai se sentir mal, vai ter um pouco de mal-estar, vai ficar meio mole, você vê que você fica meio... Às vezes perde até o sentido, então esses são sinais para você já começar a pensar, boca seca, isso vai indo para a parte da desidratação e da insolação. Já a queimadura solar, às vezes a pessoa tem só queimadura e não tem insolação, porque ela tomou muito sol em algum lugar, dá bolha mesmo. É muito comum as pessoas terem aqui nas costas, que é um lugar que é difícil passar o filtro solar, e às vezes vem com bolhas, uma queimadura mais forte num lugar específico do corpo. Você falou que existem alguns grupos vulneráveis, né? Mais vulneráveis. E quanto às crianças, aos bebês? Então, a gente sabe que bebê não deve tomar sol, né? E uma coisa que os pais têm que saber, que é muito importante, todo o sol que a criança toma, as manchas e o câncer de pele, principalmente as pintas e melanoma, que vem de pinta, aquele câncer que vem de pinta, o maior sol que faz mais mal é o sol da infância, se você queimar a pele na infância. Então, se você tem uma queimadura quando você é criança, você tem uma chance maior do que se fosse uma queimadura na idade adulta, entendeu? Então, essas crianças deviam ser mais protegidas, por isso tem que ser mais protegida do sol. Bebezinho, até 6 meses, nem pensar, tá? Não pode nem usar filtro solar, então não pode tomar sol, a não ser aquele solzinho que os pediatras mandam, nos horarinhos de 10 minutinhos, isso sim. Criança, muito filtro solar e filtro solar infantil. Por quê? Os filtros solares infantis são filtros solares que não têm algumas substâncias que podem ser disruptor endócrino, pode ser e fazer mal para a criança. Então, filtro solar para infantil é para criança. Doutora, mas eu não posso usar, eu tenho um só, eu uso na família inteira. Não, para criança ou de criança, para o adulto ou de adulto, entendeu? Porque tem diferença. E a gente vê na praia também muitas crianças com aquela roupa de proteção. É importante também a roupa? Sim, é importante a roupa, mas tem que passar o filtro solar embaixo da roupa, para ter maior proteção. Isso é super importante. Não pode só confiar na roupa e acreditar naquilo. Porque a roupa é maravilhosa. Elas têm filtro solar 50, 60, até umas de 100. Só que tem que passar o filtro solar e colocar a roupa por cima. E saber que você comprou uma blusa com filtro solar, ela tem número de lavagens. Nossa, interessante. Então você assim, comprei uma camiseta de filtro solar, acontece muito pescador, não usa a camiseta a vida inteira. Não vai, depois de uma hora não está adiantando mais nada, está tendo só o bloqueio da camiseta, mas o filtro solar já não tem mais. Que você pode ver na hora que você compra na etiqueta, tem o número de lavagens, 50 lavagens, 60 lavagens, que você vai durar aquela ação. Porque não é um filtro solar, não é um produto que eles colocam na roupa. A trama é feita de uma forma diferente, que oferece uma proteção solar, porque ela bloqueia mais. À medida que vai lavando, essa trama vai soltando, entendeu? Então, ela tem o número de lavagens que você pode usar.
Então é importante ficar atento a esses pequenos detalhes que fazem diferença. Sim, são pequenas coisinhas que fazem diferença, entendeu? Perfeito. Peço licença você, a gente vai para um rápido intervalo. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, vai saber detalhes sobre o início das sessões da nova legislatura e vai conhecer mais sobre o vereador Gabriel Belém. A gente volta já. Você que completa 18 anos este ano, atenção! O Brasil tem uma missão para você: o alistamento militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site ou na junta do Serviço Militar. Agora, mulheres também podem se alistar voluntariamente. Faça parte da missão. Junte-se às Forças Armadas. Aliste-se. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara, um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara@jacareí.sp.leg.br, pelo telefone 3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74. Dengue, zika ou chikungunya? A hora de tirar as dúvidas é agora. A minha dúvida é o que diferencia a chikungunya das outras arboviroses? A chikungunya causa fortes dores nas articulações, principalmente pés e mãos, tornozelos e pulsos, que podem se tornar crônicas e persistirem por meses ou anos. Se você sentir dores intensas, procure imediatamente uma unidade básica de saúde. Não espere as dores piorarem. Busque orientação profissional e siga o tratamento indicado. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 3955-2200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Dengue, zika ou chikungunya? A hora de tirar as dúvidas é agora. Oi, então, por que não tomar remédio por conta própria em caso de sintomas? O uso indiscriminado de medicamentos pode causar graves problemas de saúde. Por exemplo, alguns medicamentos diminuem a capacidade de coagulação do sangue, aumentando o risco de sangramentos, o que pode levar a intoxicações, agravar a condição do paciente e até mesmo levar a óbito. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. No SUS, você encontra vacinas o ano inteiro para cada fase da sua vida. Quem tem de 12 meses a 59 anos de idade deve se vacinar contra o sarampo. Informe-se em uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta atualizada. Estamos de volta e a partir de semana que vem, em 5 de fevereiro, a Câmara Municipal inicia as sessões ordinárias da 19ª legislatura. Temas importantes já estão na mesa para discussão entre os vereadores. Confira detalhes na reportagem. No dia 5 de fevereiro, o plenário da Câmara Municipal reabre as portas para as sessões ordinárias de 2025. O presidente do Legislativo, Paulinho do Esporte, espera um clima de harmonia entre os antigos e novos parlamentares. A gente espera que os vereadores conectem bem com os mais antigos para que não haja problema, para que a gente possa levar com tranquilidade para a população, porque a população tem acompanhado bastante a sessão de Câmara. Então a gente vai trabalhar com isso para que não haja problema com os vereadores.
Daniel Mariano está em seu primeiro mandato, mas já carrega a responsabilidade de ser o vice-presidente da Câmara. É de grande expectativa, uma vitória, uma alegria muito grande, porque foram 12 anos de espera para chegar na casa e poder entregar um trabalho para a população, poder prestar os trabalhos dentro da Casa da Câmara, que a gente possa ser reconhecido pelos votos que também recebi. Eu fui o terceiro mais bem votado aqui em Jacareí pelo Partido PL, então eu quero reconhecer com muito trabalho, vontade e garra de fazer o melhor pela população de Jacareí. Outra figura nova na Câmara é Jean Araújo, o vereador que foi escolhido para ser o segundo secretário da mesa diretora, acredita que as sessões terão espaço para debates bem diversificados. A gente tem 3 partidos muito fortes, que são o PL, PP e Podemos, mas também temos aí o PSB, Republicanos, então temos mais partidos também. Isso favorece muito para que as pessoas tenham debates, tanto de direita e esquerda, mas o principal, a gente pensando na cidade, saúde pública, transporte de qualidade e pensando nas pessoas. Então, acho que os debates vão ser muito bons e a gente tem muito para ganhar com a cidade toda aí, sendo que cada um pode contribuir para isso com as suas ideias e sugestões. Então, vai ser uma legislatura muito boa e a gente pode contar com todo mundo e as pessoas podem contar com o nosso trabalho também. Nas primeiras sessões do ano, temas importantes já serão debatidos pelos vereadores. Nós temos que aguardar os projetos que virão, mas hoje ainda, já que vai entrar futuramente, é o plano diretor que já está em pauta, para poder entrar na casa, e a reforma administrativa da Prefeitura e da Câmara Municipal, que a gente tem um grande desafio para esse primeiro semestre. As sessões ordinárias são transmitidas ao vivo todas as quartas, a partir das 9 da manhã, nos canais 39.2 Digital e 12 da Claro, além do YouTube e Facebook da TV Câmara Jacareí. Voltamos nosso bate-papo com a doutora Analice Souza Teixeira, que é a dermatologista. Doutora, falamos um pouquinho sobre insolação. E para quem se descuidou nessa época, teve a insolação, o que ela deve fazer? Bom, se ela já se tratou, já melhorou da insolação, é super importante, pós-insolação e queimadura, hidratar muito a pele, A pele sofre muito com o sol, resseca demais. Algumas pessoas descamam muito depois da praia, porque ressecou e queimou. Então, hidratação. Hoje em dia tem hidratantes calmantes. Hoje em dia, como eu falei do filtro solar, hidratante também é uma coisa que tem uma opção gigante. Tem uns que acalmam a pele, tem uns que hidratam mais profundamente. Então, a gente tem que hidratar essa pele. Se tiver uma área mais sensível, ainda pode usar uma água termal, que é uma coisa que acalma também. Ela geladinha na geladeira, deixar a água termal geladinha, sempre que está mais quente. Até para chegar em casa, nessa época de calor, é gostoso, Você chega, ela está geladinha, dá uma refrescada, é interessante. Mas se ela tiver no mal-estar, na hora que está passando mal, ainda sentindo sintomas tanto de queimadura quanto de insolação, uma coisa leve é hidratação oral e hidratação na pele. E alguns calmantes, de passar algumas pomadas que a gente pode indicar. Mas dependendo do grau, a pessoa está mais mole ou está com muita dor, que às vezes a queimadura dá dor, Aí é melhor ser avaliada por um médico sempre. No imediato, ali a gente corre para tomar um banho gelado, não sabe muito bem o que fazer, mas existem outros cuidados que devem ser tomados e a gente deve também ir ao médico para ver qual foi esse grau. É essencial que você seja avaliado por um médico, porque você às vezes acha que tá pouco vermelho, mas aí o grau de mal-estar é muito maior, entendeu? A desidratação. Então o médico tem que avaliar, ver o grau de desidratação, e orientar, soro, ou às vezes até fazer um soro internado para dar uma melhorada e tratar, às vezes tem que tomar remédio, passar remédio. Então, a avaliação médica é sempre essencial nesses casos. E falando sobre um caso mais grave de pele, sobre o câncer de pele, quais são os tipos mais comuns do câncer de pele? Você sabe que câncer de pele no Brasil é o câncer mais comum, É que a nossa pele é uma extensão muito grande no nosso corpo. Então, a gente tem muito câncer de pele. E hoje tem muito trabalhador rural, trabalhador que não... Hoje em dia tem mais um pouco de cuidado, mas não tinha nem proteção de chapéu, de nada. Então, é um câncer muito comum. O principal é o baso celular, depois o espinocelular. São os cânceres mais comuns de pele, mas o baso disparado é o mais comum. Câncer de pele, esses dois que estou falando especificamente, geralmente você tira o câncer e resolve o problema. Eles não costumam dar metástase, não tem esse problema. Mas quanto mais cedo você diagnosticar, menor o defeito que fica na pessoa no tratamento, E como que as pessoas identificam esses sinais?
bolinhas que machucam muito fácil, uma lesão que não existia, apareceu de uma hora para outra, ou que está crescendo, brilhante, ou um machucadinho que não cicatriza. Fora aqui, pessoas que são a pele muito clara, pessoas que têm olhos claros, elas têm que ir no dermatologista frequentemente, porque essas pessoas começam a ter ceratose da quitina, são lesõezinhas que a gente já identifica que essa pessoa tem um risco de ter câncer de pele. Aí, previamente, ela pode queimar essas lesões, tratar para não evoluir. Melhor identificar antes, mas também fazer essa prevenção, né? Que você comentou sobre o protetor solar, alguns tipos de roupa. Sempre, né? Quanto mais claro, mais ela deve se proteger. Quanto mais a pele, mais clara. Não que a pessoa morena não tenha que ter o mesmo cuidado, claro. Mas quanto mais claro, o risco é maior dela ter esses problemas no futuro. E na questão do histórico familiar, como que fica? É importante, porque nesse caso, principalmente as pessoas claras, né? Geralmente a pessoa fala, minha avó teve um câncer de pele, mas você vai olhar todo mundo com a pele bem branquinha, com o olho claro. Então, a chance, se ela não se cuidar dela ter um câncer de pele, também pode acontecer. Perfeito, doutora. Já voltamos a conversar. Peço licença a você novamente. A gente volta a reforçar sobre o aviso da Defesa Civil do Estado de São Paulo. O órgão emitiu um boletim especial para condições de fortes temporais até o próximo domingo, dia 2, em Jacareí e em toda a região. Segundo o comunicado, o lento deslocamento de um sistema meteorológico deve criar condições para pancadas de chuvas, acompanhadas de raios, ventos e granizo, ampliando o risco de deslizamentos e alagamentos no município. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo número 199. E para começar o ano da melhor forma, a nossa agenda te traz os principais eventos para esse final de semana. Se liga! Em seguida, a gente mostra o Se Liga. Mudamos de assunto falando sobre o Gabriel Belém, que há apenas 25 anos, advogado, foi eleito vereador por Jacareí. Conheça a história da vida desse jovem que vendia geladinho no ponto de ônibus da cidade. Tudo bom? Como você tá? Tô ótima. Eu tava conversando aqui com o seu diretor, conhecendo, ele tava me falando, Luiz, cadê o Luiz? Não aparece aqui o diretor, mas ele disse que você deu muito trabalho aqui. Eu dei trabalho. Enchi o saco, né, Luiz? Tava contando todas as verdades sobre você. Muita coisa depois de dividir com o pessoal. Umas coisas é melhor deixar quieto. Deixa segredo. Fique à vontade, gente. Muito obrigado, Luiz. Gabriel, então me conta aqui que você começou a estudar, o que essa escola Carlos Porto tem a ver com a sua formação, com a sua vida? Acho que aqui é o início de muitas coisas, né? Eu sempre falo que o Carlos Porto foi muito importante para mim, sobretudo para me formar como cidadão. É uma escola que tem como filosofia que os alunos sejam protagonistas, e isso foi muito importante para minha formação, para minha trajetória. Me ensinou que eu tenho que reivindicar as coisas que eu acredito, pelas quais eu quero lutar. E me ensinou que, às vezes, é importante ter alguém do lado, alguém que aconselha, alguém que, às vezes, puxa a orelha e mostra o caminho correto. E acho que o Carlos Porto foi um pouco disso tudo para mim. Olha, pessoal, todo mundo que eu encontrei aqui, os funcionários falaram que o Gabriel falava bastante, argumentava muito, questionava muito. Então, tudo isso tem muito a ver com o político que vocês veem aqui hoje. Eu entrei na quinta série, eu tinha 11 anos, e eu saí daqui com 16, saí com 15, 16 anos no segundo ano do ensino médio. E aí, nesse processo todo do quinta série ao segundo ano do ensino médio, eu me tornei presidente do Grêmio aqui da escola, eu participei, fui representante de sala, e aí surgiu talvez esse lado de debater, de discutir para reivindicar as coisas para os alunos. A gente conseguiu muita coisa aqui. Eu estava comentando com o pessoal ali na frente que em 2015 a gente criou a rádio do Carlos Porto, que depois continuou e se tornou várias outras coisas, expandiu, né? Então, acho que de muitas formas essa escola me formou aqui para a vida política e para a vida como cidadão. Eu tive um professor de geografia chamado Lucas, que é um professor sensacional. Todo mundo que passou por ele lembra do Lucas e fala do Lucas com muito carinho. E ele me deu um trabalho de geografia para ir fazer um estudo sobre segregação socioespacial no Mississippi, que é um bairro aqui próximo da ponte, ali na Zona Oeste. E esse trabalho foi o que me levou
até uma iniciação política, não partidária, mas política ideológica, né? De olhar para a política como um chamado para a transformação social, de ver que a gente pode mudar as coisas que estão erradas e que a gente não tem que aceitar as coisas como são. E acho que esse momento foi muito importante aí na minha trajetória e graças ao professor Lucas hoje eu me tornei uma pessoa de humanas, né? Fui fazer direito, fui militar politicamente e todas as coisas aconteceram. Podia ter caído na comunicação, já que você tinha montado uma rádio aqui. Podia né? ter caído na comunicação. Foi cair na área de direito. Você sabe que talvez ainda role, hein? Eu gosto de gravar vídeo, não sei se você já viu uns vídeos que eu posto no Instagram. Eu gosto de comunicação também. Gabriel, a gente está aqui na antiga escola agrícola. Você estudou aqui um tempo, né? E falou que foi um dos anos, uma das épocas mais especiais da sua vida. Por quê? Foi. Eu vim para cá no 3º ano do ensino médio. Estudei até o 2º ano no Carlos Porto, onde a gente esteve agora. E no 3º ano eu decidi que eu gostaria de entrar em uma universidade pública. E para isso eu precisava me preparar para o vestibular. Apesar do Carlos Porto ser uma ótima escola, de ter uma formação de cidadania, de ser boa também para o vestibular, eu decidi que eu queria fazer um cursinho preparatório. E eu fiz o CASD, que é o cursinho popular do ITA. Eu vinha aqui para a escola de manhã, entrava às 8, ficava até o meio-dia, saía, voltava para casa, almoçava, tomava banho e no final da tarde eu ia para o CASD. Eu tinha esse período de 3, 4 horas durante a tarde para comer, para tomar banho, para fazer dever de casa, para me preparar para o curso à noite. E à noite eu ia para o CASD, ficava lá das 7, 6 horas até o final da noite, 11 horas. Isso durou 4 meses, eu fazendo essa jornada dupla. Chegava meia-noite aqui em Jacareí. Chegava meia-noite em Jacareí, ia de van pra lá. E aí no final desses 4 meses, por volta de maio, eu falei, olha, não tá dando certo, assim, eu tô ficando mais cansado do que aprendendo. Então, vou ter que equacionar isso, tirar alguma coisa de algum lugar. E aí eu parei de fazer o CASD, eu comecei a estudar em casa. Já tinha aprendido a aprender, que foi a grande contribuição que o CASD me deu, né? Muito importante você aprender a sentar, se focar, conseguir ficar horas a fio olhando uma matéria. E aí, depois de aprender isso, eu comecei a estudar por conta em casa, estudava aqui durante a manhã, ia para casa e ficava até o fim da noite estudando. Nunca bitolei muito, não, nunca fiquei maluco de deixar de sair com os amigos, de deixar de viver a vida, mas tinha uma disciplina bem rígida para conseguir ter um bom resultado e graças a Deus veio. A princípio, eu queria gestão de políticas públicas, eu não queria direito. Eu sempre gostei de política. Eu fui presidente do Grêmio no Carlos Porto. Aqui na ETEC, eu liderei uma manifestação contra a venda de parte da escola. Na época, o governo do estado queria vender a fazenda que a gente tem aqui no fundo, que é um território bem grande, que vários cursos usam para estudar recursos hídricos, para estudar agropecuária. O governo do estado queria vender essa área e a gente organizou os alunos para impedir essa venda. Parou aqui o centro, deu quase 1000 pessoas ali nessa manifestação. E acho que isso me impulsionou ainda mais a querer gestão pública, né, gestão de políticas públicas. Eu passei para gestão de políticas públicas pela FUVEST, que é o vestibular específico da USP, mas passei ao mesmo tempo em Direito pelo Enem. Eu passei nesses 2 cursos na USP. E aí, conversando com meu pai, ele, com muita sabedoria de vida, disse que às vezes a gente precisa pensar o que vai dar mais condições da gente trabalhar, de ter uma vida profissional, e o direito abria mais portas. Podia ser um advogado, podia ser um juiz, um promotor, e ainda trabalhar com política, que era o que eu gostava. Então, fui para direito por isso. Eu sou o filho mais novo de uma família de 2 filhos. Meus pais são casados há mais de 40 anos, sou o Cauê e Dona Valdelice. Eu cresci no Jardim do Vale. Meu pai, durante muitos anos, foi alternativa, que era motorista irregular no Jardim do Vale, e minha mãe, durante minha infância toda, foi empregada doméstica. Aí, quando eu fiz 9 anos, meus pais decidiram que iam mudar de vida porque eles queriam dar uma condição melhor para mim e para os meus irmãos. Na época, a gente morava numa casa em uma área irregular, na beira do rio, que não tinha escritura pública. Eles tinham muito medo de morrer e não poder deixar nada para os filhos, porque não tinha essa formalização. E aí eles decidiram que eu ia mudar de vida. Venderam a casa, minha mãe começou a fazer um curso técnico de enfermagem. O meu pai se especializou para ser empilhadeirista, né? Para trabalhar com empilhadeira. Hoje ele é porteiro, hoje minha mãe é técnica de enfermagem. A gente se mudou do Jardim do Vale, foi para o Parque Santo Antônio e acho que é um pouco disso. Como é que eles veem o filho vereador? Eles acreditam que o filho foi eleito vereador? Com tão pouca idade, vereador aqui por Jacareí? Acho que caiu a ficha já. Acho que agora eles acreditam, mas demorou um pouco na campanha. Quando você se candidatou, como é que foi? Eu me candidatei a primeira vez em 2022 para deputado estadual.
o que era uma loucura ainda maior, né? Para deputado estadual você precisa de 100 mil votos para vencer. Então a gente já sabia que eu não ia levar a eleição em 2022. E eles acharam um pouco de loucura, porque eu tinha acabado de me formar numa baita faculdade. Antes de me candidatar, estava trabalhando num escritório enorme no Rio de Janeiro, ganhando bem, me estabilizando. E aí do nada eu larguei tudo para ser candidato. A princípio eles não gostaram muito. Mas depois eles entenderam que tem a ver com vocação, com o que a gente precisa fazer para se ver feliz, para se ver motivado, né? Ver que a gente está fazendo uma coisa que a gente acredita. E acho que eles apoiaram a partir daí. Em 2022 eu fui candidato a deputado estadual, fiz 4.500 votos, fui o segundo jacareense mais votado aqui em Jacareí. Já foi um resultado muito bom. Por conta desse resultado eu fui convidado a trabalhar como coordenador da equipe de acolhimento da deputada estadual Andréa Werner, que é uma deputada do meu partido. Na equipe de acolhimento eu atendia os eleitores, as pessoas que tinham contato com o mandato e direcionava elas para o jurídico do gabinete, para a gente tomar as providências necessárias. Trabalhei lá por quase 2 anos. Nesse inteirinho eu fui escolhido pelo meu partido para ser presidente do diretório municipal aqui em Jacareí. E foi isso. E aí, com esse contato com a população, reconstruindo o partido, com o apoio da deputada, a gente conseguiu fazer uma bela eleição aqui no ano passado e ser eleito vereador. Gente, desculpa incomodar, prometo que vai ser bem rapidinho. Meu nome é Gabriel e alguns dias eu fiquei sabendo que fui aprovado em primeiro lugar no curso de Gestão de Políticas Públicas da USP. Se tudo der certo, agora em fevereiro, esse mês, dia 15, eu tô indo lá para São Paulo para estudar. Só que para estudar lá eu preciso de dinheiro, porque o custo de vida lá é muito alto, tem alimentação, moradia, enfim, uma série de outros custos. Por isso eu tô vendendo esses geladinhos para juntar uma grana. É R$1,50 cada, vocês me ajudam e já mata a sede, o calor, vocês não querem um? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Desculpa incomodar, eu prometo que eu vou ser bem rápido e que eu não vou vender nada para vocês. Meu nome é Gabriel Belém, talvez vocês lembrem de mim de uns anos atrás. Eu vendia geladinho, tranquilo. Eu vendia geladinho aqui nos pontos de ônibus para ir lá para São Paulo estudar. Na época eu tinha passado em Direito na USP, que é uma faculdade muito boa de São Paulo, não tinha dinheiro para ir para lá, mas o que faltava de dinheiro sobrava de disposição. O pessoal lembrava de vocês, falava assim, nossa, é verdade, eu já comprei de você, tal. Pessoal, como é que era a recepção do povo? Lembrava muito. Ouvi de várias pessoas que compraram comigo, que me ajudaram na época, que além de comprar me deram dinheiro para ajudar na junça, né, do dinheiro. E foi muito legal, assim, o carinho do povo é sempre muito reconfortante. Na campanha, especialmente, que tem um ritmo frenético, que a gente trabalha muito, acorda cedo, dorme tarde, está sempre embaixo do sol. O carinho do povo era fundamental para ter aquele gás na reta final ali, para fazer a diferença. E aí, com a projeção que a história teve graças à TV, eu já fui para lá empregado. Eu fui empregado numa fábrica de fechadura. Daí comecei o primeiro ano ali da faculdade, também graças à história do geladinho, já empregado. Então você estudou e trabalhou durante esse período de faculdade? O primeiro ano da faculdade foi super difícil, porque eu tinha que trabalhar numa fábrica de fechaduras na Zona Leste, aí eu ia para o centro, que era bem distante, levava quase 1 hora, ficava a manhã inteira trabalhando, tarde inteira e à noite ainda ia para a faculdade, ficava até às 11. Então foi muito desgastante o primeiro ano de faculdade. Aí no segundo ano eu consegui um estágio na área, e aí as coisas começaram a se encaixar, eu comecei a estudar temas que eu já estava estudando na faculdade, né? 25 anos, é advogado e foi eleito com 3.478 votos. Na atual legislatura, é o vereador mais jovem de Jacareí. Quando eu converso com as pessoas sobre Jacareí, eu ouço muito sobre como São José dos Campos cresceu nos últimos anos e como Jacareí permanece parecida há décadas e décadas. Eu sonho que no final do meu mandato a gente possa olhar para Jacareí e dizer que a cidade avançou depois de tantos e tantos anos parada. E a gente pode avançar em muitas áreas. A gente pode avançar na área cultural, de entretenimento, garantindo mais opções de entretenimento para a juventude. A gente pode avançar na saúde, garantindo que pessoas que dependem do fornecimento de medicamentos tenham acesso a esses medicamentos. A gente pode avançar na educação, se tornando referência aqui no estado de São Paulo de uma cidade que cuida bem dos seus profissionais, dos professores, dos ADIs. Então acho que a gente pode avançar em todas essas áreas. Eu espero que no final desse mandato eu possa olhar essa entrevista e falar que conseguimos muitos desses avanços que hoje a gente luta. E agora a gente confere os principais eventos da cidade para o final de semana. Se liga!
Oi, gente! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de 2025. E para começar o ano da melhor forma, a nossa agenda traz os principais eventos para este final de semana. Se liga! Sexta-feira, dia 31, vá até o Museu de Antropologia e desfrute das diversas exposições disponíveis. O local está aberto das 9 da manhã às 4h30 da tarde e lá você encontrará opções para as crianças até para quem se interessa por tecnologia, história e arqueologia. E também no dia 31 haverá a exibição de A Bela e a Fera, às 19 horas, na Sala Mário Lago. Então aproveite para levar sua família e amigos para assistir esse clássico. Ah, e vale lembrar que a retirada dos ingressos da sessão deverá ser feita com 1 hora de antecedência. Por último, domingo, dia 2, não perca as atividades no Viveiro Municipal Seu Moura. A abertura é às 9 da manhã e o encerramento às 5 da tarde. E você poderá fazer trilhas, participar dos jogos e brincadeiras e haverá até doação e troca de mudas. E chegamos ao fim do primeiro episódio do ano. Para continuar acompanhando todas as novidades, é só acessar @TV Câmara Jacareí nas redes sociais. Eu espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau! Voltamos nossa conversa com a doutora Analice. Doutora, então dá para a gente aproveitar esse verão de uma forma segura? Sim, super seguro, né? A gente deve evitar a exposição solar nos horários piores, que é de 10 às 3 da tarde, fazer o uso correto do filtro solar, se hidratar bastante, né? Procurar sempre uma sombra, não ficar exposto diretamente ao sol, usar roupas com proteção solar, chapéu, boné, óculos de sol e curtir o verão de uma forma saudável, né? Isso você vai ter para a sua vida, vai ser melhor, para longo tempo, né? Doutora, muito obrigada por compartilhar aqui com a gente seus conhecimentos e até uma próxima. Obrigada a vocês. Bom dia para todos. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Se cuide e até mais!